Escuta só esse trecho de uma ligação. And he shined a flashlight over there. And when he shined it, you seen the whole body. It had the green, yellow eyes. And we seen it, and when we seen it, it was tall. We want to say bigger than hell. And it was also, it was kind of furry, like, you know, there was hair on it, but it had, looked like features like a human. Essa foi uma ligação feita na data de 10 de janeiro de 1975 para o Centro Norte-Americano de Relatório de OVNIs, o NUFORC, aquele site que eu disse que tem vários relatos, inclusive atuais. Nessa ligação, um homem que se identificou, eu vou pronunciar como sendo Errol, era mês de janeiro e ele mais 2 amigos de nome Tom e Junior decidiram ir fazer um acampamento e também uma caçada próxima a uma mata de nome Second Tree Lake, estado de Washington, nos Estados Unidos. E já era final da tarde quando eles começaram a seguir uma trilha e eles caminharam mais ou menos ali cerca de quase 10 quilômetros, já era por volta das 8, 9 horas da noite e antes de fazerem o caminho de volta eles decidiram parar por um momento para fumar um cigarro. E enquanto estavam parados por ali, o Tom relatou ter escutado alguma coisa na trilha que o assustou, mas ele não conseguiu ver o que era. Parecia que tinha algo escondido ali próximo da trilha. E ele viu só aquele vulto subindo rapidamente a encosta da colina e seja lá o que fosse, se escondeu entre algumas pedras e alguns arbustos. Porém, naquele momento, os 3 simplesmente ignoraram aquilo e decidiram voltar caminhando para o acampamento. Nesse momento já estava extremamente escuro e quando eles começaram a caminhar, eles também começaram a escutar galhos se quebrando atrás deles. Eles avisaram o Tom que estava um pouco mais à frente e o Tom que estava com a lanterna decidiu mirar para trás. Porém, a lanterna não revelou nada ali, então eles decidiram continuar caminhando, mas cada vez que essa lanterna era virada na direção da frente deles, os barulhos eram escutados atrás. E toda vez que o Tom virava a lanterna para trás, os barulhos paravam. E algum tempo ali depois, eles finalmente chegaram no acampamento. Mas as coisas estranhas não pararam por aí. O Aaron começou a montar a fogueira, enquanto que o Tom pegou um banco na parte traseira do Jeep e sentou-se ali próximo, onde a fogueira tinha sido acesa. E pouco tempo ali depois, o Aaron pegou uma machadinha e também uma lanterna e decidiu ir cortar um pouco mais de lenha próximo de um lago que tinha ali onde eles estavam acampando. E foi nesse momento que algo chamou a sua atenção. Essa lanterna que ele utilizava era um pouco mais potente. E no momento em que ele estava parado ali cortando a lenha, a lanterna acabou iluminando do outro lado desse lago. E foi nesse momento que ele viu algo estranho. Do outro lado, na escuridão, havia 2 olhos verdes amarelados brilhando. Imediatamente ele chamou o Tom, que se aproximou ali de forma rápida e também conseguiu ver aqueles olhos. Mas mesmo assim, como aquilo estava longe, eles decidiram simplesmente ignorar e voltarem a se sentar próximo da fogueira. Mas alguns minutos depois, o Tom se decidiu levantar novamente e apontar naquela mesma direção do outro lado do lago. E foi nesse momento que eles não viram somente os olhos, mas sim o corpo inteiro da criatura. Imediatamente ele gritou e os outros 2 amigos se aproximaram dele para ver aquilo também. Do outro lado do lago, eles viram uma criatura extremamente alta, com quase 3 metros de altura. Ele tinha uma característica humanoide, mas o que era diferente é que o corpo dele estava coberto de pelos. A criatura parecia ser forte e tinha os ombros largos. E mesmo com aqueles olhos luminosos, aquela coisa tinha uma característica humana. Assustado, o Tom pegou seu rifle e atirou 6 vezes para cima para ver se espantava aquela coisa, mas isso não funcionou. E depois eles pegaram outro rifle mais potente e também atiraram uma vez para cima, mas a criatura permanecia lá. Ela não tinha medo. O Aaron relata que, a partir desse momento, todas as vezes que ele apontava a lanterna na direção daquela criatura, ela parecia virar o rosto. Os 3 decidiram darem o fora dali, mas no momento que o Júnior pegava somente o saco de dormir para eles irem para outro local, aquela criatura ou qualquer outra coisa deu um grito assustador. Foi descrito por eles como sendo o grito parecido de um lince, porém bem mais forte, bem mais potente. E então eles simplesmente nesse momento saíram correndo e largaram tudo para trás. E os 3 voltaram somente no dia seguinte, acompanhados de um guarda florestal e de um xerife de um condado ali próximo. Ao retornarem até o acampamento, as suas coisas estavam lá, mas os suprimentos alimentícios tinham desaparecido. Durante todo o avistamento, aquela criatura se manteve a mais ou menos 100 metros de distância deles. E eles e o xerife e o guarda florestal vasculharam toda aquela região ali para ver se encontravam pegadas, mas estranhamente eles só encontraram pegadas
manchas menores, como se fossem pegadas de crianças. Pegadas maiores não existiam ali. E apesar da investigação inicial, nenhuma outra explicação foi dada para explicar o que eles tinham visto durante a noite, e eles decidiram não voltar nunca mais naquela localização para fazer um acampamento ou para caçar. E esse foi o relato, na verdade, uma ligação que foi feita. Eu achei bem interessante e trouxe aqui para vocês. Aproveita, deixem nos comentários o que vocês acreditam que era aquela criatura.